A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos encerrando a nossa lição, a nossa revista, aonde nós tivemos aí por 3 meses, nós estamos entrando na lição 12, então quase 3 meses nós estivemos falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós passamos por diversas lições que nos mostraram todo o contexto do espírito da Babilônia, agindo desde o princípio dos séculos até nas questões familiares, doutrinárias. E nessa lição de número 12, nós estamos indo aí para o fechamento da nossa revista, da nossa lição, e nós vamos falar sobre sendo a igreja do Deus vivo, sendo igreja, tá? Nós temos um movimento aí, eu sou a igreja, mas pouco se tem falado sobre o que é verdadeiramente a igreja. Dentro da teologia, nós falamos de eclesiologia, que é a igreja, o estudo da igreja, do corpo de Cristo, tá? Se você for ali, nós temos uma playlist chamada Teologia Sistemática Simples, né? Teologia Sistemática Fácil, até eu estou errando o nome. Teologia Sistemática Fácil. E nós temos lá 4 ou 5 vídeos falando sobre a doutrina da igreja. Então eu quero te convidar para ir lá assistir, certo? Conhecer todo o esboço da doutrina da igreja, tá? E na nossa lição de hoje, o que nós vamos tratar? Nós vamos tratar sobre o que é a igreja, tá? Os fundamentos desta igreja, qual é a natureza, para que a igreja veio. Nós vamos entender esse princípio da igreja, que igreja não é algo que surgiu no Novo Testamento, é um projeto de Deus. Nós vamos ver ainda que esta igreja, ela é muito mais do que simplesmente um aglomerado de pessoas ou tijolos. Ela é um lugar de relacionamento. Nós vamos ver o relacionamento de Cristo e a igreja. E nós vamos encerrar esta revista falando sobre as armas ou a arma que a igreja tem para vencer o espírito da Babilônia, tá? Então eu te convido a ficar comigo e nós temos muita coisa boa para falarmos nesta lição de número 12, que tem o título Sendo a Igreja do Deus Vivo. E sabe o que é interessante? Essa nossa aula vai ser ministrada no dia 17 de setembro. E no dia 17 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional da Escola Bíblica, certo? A Escola Bíblica Dominical. Então, uma ideia para você. Aproveite este dia para fazer com o seu aluno uma dinâmica especial. Traz um pouquinho da história da escola bíblica, tá? No nosso grupo do WhatsApp, eu vou preparar um material, certo? Para esse dia 12, esse dia 17, e vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. Como que eu faço, irmão Emerson? Tá aqui embaixo tem o link do nosso grupo do WhatsApp, você pode entrar e eu vou ter um material lá. Como começou a escola bíblica nas Assembleias de Deus do Brasil, certo? Nós temos uma boa noção da escola bíblica dentro da questão mundial. Começou na Inglaterra, com crianças. E na nossa igreja, na Assembleia de Deus, como começou? Vou colocar um material bem legal para você lá, certo? Para você poder acompanhar conosco e utilizar na sua aula da sua turma da escola bíblica, ok? Vamos lá para a nossa lição. E o que nós vamos entender? Que a igreja, ela é um organismo vivo. Se ela é um organismo vivo, ela é um organismo relacional. E a igreja, como um organismo vivo, ela está inserida num mundo pós-moderno, que em todo tempo tenta influenciar esta igreja. Jesus orando no Evangelho de João, né, quando ele está orando pela igreja, a oração de Jesus pela igreja é simples: Pai, eu não quero que a tire do mundo,
mas eu quero que o Senhor a livre do mal. Então nós vamos entender que a oração de Jesus é que a igreja esteja no mundo até o arrebatamento. A igreja esteja do mundo, mas que o mal não tenha poder sobre esta igreja. Você compreendeu? Então nós vamos entender isto. E o que nós precisamos compreender? Que por a igreja estar no mundo, diretamente e constantemente, ela sofre os ataques de Satanás. Satanás investe contra a igreja, investe contra o povo de Deus, e sendo assim, a igreja muitas vezes ela é desafiada a levantar apologetas. O que é um apologeta? É alguém chamado para defender a fé, tá? E é por isso que nesta lição nós vamos tratar isso, o espírito da Babilônia e o que verdadeiramente é a igreja, certo? Por quê? Porque o espírito da Babilônia, ela está entrando na nossa igreja. Entrando na nossa igreja, que eu falo de igreja de forma geral, ok? No sentido pleno da palavra eclésia. Todos que foram chamados para fora. Mas deixa eu ler um versículo para você, que se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus vai dizer assim, ó, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, veja bem, o inferno, ele vai se levantar, é o trabalho do inferno se levantar, mas o Senhor tem na sua igreja homens e mulheres preparados e capacitados para levantar a bandeira ensanguentada do Calvário, ok? Então, essa é a nossa introdução e nós já vamos lá para o desenvolvimento da nossa lição. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o teu like, o seu comentário. Conta para mim como tem sido a sua lição, como tem sido esse trimestre dentro da tua escola bíblica. E muito mais do que isso, se possível, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a crescer aí no YouTube, levar esta palavra para mais pessoas. Aqui também eu tenho o PDF da nossa lição, ok? Toda lição eu desenvolvo um material para me ajudar na ministração da minha aula e da tua. Lembre-se, esse material não é para você dar aula com ele, é para você aprimorar a sua lição. Tem muita gente que diz assim, não, pegue meu material e dê aula. Não, irmãos, cada igreja, isso fica de subsídio para você, para te ajudar no seu desenvolvimento com os teus alunos. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma irmã falando sobre plantação de igreja, de escola bíblica, e ela estava falando que cada congregação é um aprisco. E ela trouxe algo muito importante, ela estava estudando para isso num livro que ela está escrevendo, e ela descobriu que no Oriente existem vários tipos de aprisco, certo? Vários tipos de aprisco. Aqueles que estão nas montanhas são feitos de muros de pedras ou são cavados em rocha. Aqueles que estão na beira-mar, eles são feitos tipo palafita, sabe? Aquelas casas que são altas e ficam longe da água. Aqueles que estão no meio das florestas, eles têm uma constituição diferente. O que nós podemos entender? Que cada igreja é uma igreja diferente. Cada congregação, cada classe. Você pode ter dentro da sua igreja uma classe de homens, uma classe de mulheres, uma classe de obreiros. É a mesma lição, é a mesma palavra, mas que tem formas diferentes de aplicar. Então, quando você for dar aula, não pegue a aula do fulano e jogue na íntegra na sua aula. Prepare a sua aula. Comece aí. Eu estou preparando essa aula desde fazem 4 dias que eu estou preparando essa aula para ministrar para você, que vai ministrar só daqui a... Hoje é uma segunda-feira, você vai ministrar daqui a 6 dias. Então prepare a sua lição, certo? Com antecedência, certo? Pegue o subsídio. Quer o meu subsídio? Tem aqui, certo? Esse daqui tem 9 páginas, só confira aqui. Mas são 9 páginas de material bíblico, com referências, tudo. E isso também está no nosso grupo do WhatsApp, ok? Então vai lá, eu tenho certeza que vai te ajudar. A nossa lição, ela começa falando o seguinte, o tópico 1. A natureza
da igreja do Deus vivo. O que eu acho muito interessante é que a ideia da igreja, ela é oculta no Antigo Testamento. Ela é oculta no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, ela é um mistério. Ela é um mistério. Mas a Bíblia, Paulo vai dizer, veja lá, Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, o que agora foi manifesto aos santos. Então nós precisamos, antes de tudo, entender o que é essa ideia de igreja. Igreja é uma reunião de pessoas, certo? Que foi comissionada para fora. A ideia original da palavra eclésia, que é a palavra igreja no grego, ela não se referia diretamente à igreja, mas ela podia se referir a um partido político, a pessoas que estavam entrando em algum consenso, que elas saíam de um âmbito comum para um lugar separado, para ali fazer as suas reuniões. Aí surgiu a ideia de eclésia, igreja, tá? E esta igreja, no Antigo Testamento, era um mistério. Mas no Novo Testamento, ela já não é um mistério mais, tá? Preste atenção o que o dicionário fala sobre mistério. História da igreja, história religiosa, culto da igreja, né? Culto secreto no politeísmo. História da igreja, dogma religioso que a razão humana não pode compreender. Tudo o que tem causa oculta ou nos parece inexplicável, segredo, cautela, precaução. Isto é mistério. Então nós temos hoje muitas religiões de mistério. Por exemplo, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, alguns ramos, né, do cristianismo, cristianismo, vamos dizer assim, cristianismo apócrifo, que tem cultos secretos, maçonaria, coisas desse tipo. Então, o que é mistério no nosso português? Tudo aquilo que é oculto, que é secreto. Mas e a igreja? A igreja, ela é diferente, porque a igreja, ela é um mistério revelado. A igreja, ela estava oculta aos olhos do homem, mas estava clara no coração de Deus. Quando Jesus vem, ele vem para revelar o caminho da salvação e também ele vem trazer para nós a ideia da igreja, a ideia da noiva, do corpo de Cristo. Então, é muito importante você compreender isto, que nós fomos chamados para fora. Nós fomos chamados para viver uma vida com Cristo. No Antigo Testamento, o Senhor agiu de forma diferente. Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus vai dar uma ordem a Moisés, dizendo assim, ó, constrói um tabernáculo. Essa palavra tabernáculo, ela é muito pomposa no português, mas a tradução direta da palavra do hebraico para o português é habitação. Ou seja, Moisés construa um lugar que eu possa habitar, certo? Essa é a ideia de tabernáculo. Então, a ideia é que o Senhor habitasse. Veja bem, Êxodo 25, 8. Faze também um santuário, um tabernáculo, para que eu possa habitar entre o meu povo. Ou seja, a partir desse momento, a partir ali de Êxodo, você vai ver todo o processo da construção, e o tabernáculo tem o simbolismo da presença de Deus. Vá lá para o livro de Josué, capítulo 3, quando eles vão entrar na terra prometida, a primeira coisa que eles fazem quando entram é edificar o tabernáculo, a casa de Deus, a presença de Deus. Então, e esse lugar era um lugar que todos os homens deveriam estar. Deuteronômio 16, 16. Todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahvé, do teu Deus, no lugar que ele houver escolhido. Ou seja, no lugar que o tabernáculo foi levantado, as pessoas deveriam ir lá, tá? E agora, no Novo Testamento,
No Novo Testamento, nós não temos, lógico, nós temos, por exemplo, aqui do lado, certo? Aqui do lado, é a igreja que eu cuido, certo? A igreja que eu pastoreio. Então, a igreja é um templo físico, feito de tijolos, cimento, é um templo físico. Mas a ideia de igreja dentro do Novo Testamento, a ideia de habitação de Deus é algo muito maior dentro da visão do Novo Testamento. Por quê? Porque, veja bem, eu separei alguns pontos aqui, que são extraídos da lição, certo? Já no Novo Testamento, esta habitação fala da igreja, a família de Deus, domésticos da fé, corpo de Cristo, templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura atuando na história humana. Ou seja, tudo isso daqui tem referência bíblica aqui no PDF, certo? Você pode ir lá e passar para os seus alunos. Então, o que é a ideia? A ideia é que o templo, a igreja, ela é muito mais do que uma construção como era no Antigo Testamento. Lembra que quando o templo da Babilônia, o templo de Jerusalém foi destruído pelos babilônicos, os israelitas ficaram desesperados. Eles não sabiam mais o que fazer. Por quê? Porque o templo era uma referência. Agora não. Nós temos o templo para nós é uma referência de casa de Deus, mas nós entendemos que o sentido de igreja é muito maior. O sentido de igreja é a reunião dos filhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor Jesus vai dizer, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei convosco. Mateus capítulo 28, versículos 19, vai dizer assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, Jesus vai dizer que o Consolador habitará em vós. Isto traz a ideia de habitação de Deus. E quando nós nos reunimos, certo? Quando nós nos reunimos, um tijolinho com outro tijolinho, uma pedra viva, como diz o apóstolo Pedro, junto com outra pedra viva, nós formamos um templo espiritual. Então essa é a ideia de igreja, tá? E eu também utilizei, deixa eu pegar aqui e mostrar para você, um texto que está aqui na nossa declaração de fé. Irmãos, deixa eu falar para você, você já tem a sua declaração de fé? Se você não tem, compre. Isso é uma ferramenta indispensável para todo obreiro, toda obreira da casa do Senhor. Essa declaração de fé, ela pega a nosso pensamento bíblico cristão assembleiano e coloca de forma prática, tá? Então, tudo que eu falei resumido aí tem nesse texto e eu coloquei aqui um trecho dele, certo? Dentro da um trecho da nossa declaração de fé, dentro do nosso PDF. Então dá uma olhadinha lá, você que ainda não tem a declaração de fé, mas fica muito claro que a igreja, ela é muito mais do que paredes. A igreja é feita de pessoas. E é por isso que o nosso tópico 2 vai falar assim, Cristo e o relacionamento com a igreja. Cristo e o relacionamento com a igreja, é o tópico 2. E nós precisamos entender um conceito muito moderno de relacionamento, que relacionamento não é só estar perto ou conviver no mesmo ambiente. Quantas vezes no mercado de trabalho você está cercado de pessoas em volta da sua mesa e você não sabe o dia do aniversário, você não sabe o nome dos filhos, da esposa, do marido, você não sabe. Por quê? Eles convivem, você dá bom dia, troca meia dúzia de palavras, mas não tem relacionamento. Relacionamento dentro da ideia bíblica de família, da ideia moderna de família, relacionamento fala muito mais do que proximidade. Relacionamento fala de intimidade. E isto é muito importante nós pensarmos e olharmos para dentro da igreja. Por quê?
Um relacionamento com Cristo fala de ter intimidade com Ele, estar próximo dele, vivendo com Ele, agradando a Ele. Então, quando nós pensamos desta forma e olhamos para o relacionamento de Cristo e a igreja, nós vamos ver que existe uma perfeita integração entre isso. Porque um é o que santifica e outro é o que se permite ser santificado. Por que permite, irmão Emerson? Porque tem gente que quer, irmãos, pasme no que eu vou falar, mas tem gente que quer viver no pecado. E aí a gente não pode fazer nada. Ele quer viver no pecado, ele vai tocar o barquinho dele desse jeito. Mas relacionamento fala dessa intimidade com Cristo. E esta intimidade nos leva à santificação. O que é santificação? Santificação é um processo. É um processo que ele acontece em 3 fases. Nós vamos dar nomes: santificação posicional, santificação progressiva e santificação final. O que é santificação? É o ato de se tornar santo. Pronto, beleza. E essa santificação, como falei, 3 partes: posicional, progressiva e final. A posicional tem a ver daquele momento. Lembra daquele momento que você aceitou Jesus como Salvador? Coloca aí nos comentários aonde você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu vou te contar. Eu tomei a minha firme decisão por Cristo numa sexta-feira, no início de um trabalho de círculo de oração, de uma congregação bem pequena do campo em que nós congregávamos lá há muito tempo, certo? Eu ainda era jovem, eu já fui jovem um dia. E aquele dia eu tomei a decisão por Cristo. Aonde você tomou a sua decisão por Jesus? Coloca nos comentários aí, né? Vamos falar sobre isso mais pra frente, tá bom? Então, a posicional tem a ver com aquele momento da conversão, exatamente aquele momento. No momento da conversão, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, justificação. Os teus pecados são todos abolidos. Jesus toma sobre ele todos os seus pecados. Segundo, regeneração. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3? E a pergunta de Nicodemos era esta: pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Tá? Então é ser gerado de novo. E Jesus vai dizer que não é nada disso. Tem a ver com a regeneração pelo Espírito. Ou seja, uma natureza regenerada, uma natureza transformada. E existe o terceiro elemento, certo? Nós falamos justificação, regeneração, e o terceiro elemento chama-se santificação. O que é santificação? É o ato de se tornar santo. A palavra santo, hagios, tem a ideia de separado, alguém posto à parte. A partir do momento que você toma a sua decisão por Cristo, Jesus purifica você de todos os seus pecados. Os seus pecados são todos perdoados. Naquele momento você se torna um santo de Deus. Eita glória! Você se torna santo. Teus pecados, Satanás não tem mais do que te acusar. Então esta é posicional. Mas na sequência vem a progressiva, certo? Na sequência vem a progressiva. A progressiva, ela vai falar daquele momento, a partir do momento que você levanta do lugar onde você se ajoelhou, ou você tomou sua decisão por Cristo, e volta para o seu banco, volta para a sua casa. Ou seja, você tomou uma decisão por Cristo. Agora você precisa tomar a decisão de viver todos os dias com Cristo, certo? Todos os dias com o Senhor. É saber que você já não está mais sozinho. Se você come, ele come com você. Se você passeia, ele passeia com você. Se você mente, ele não vai mentir por você, mas ele vai estar ouvindo o que você está falando, porque a partir desse momento você tem um companheiro. O Senhor estará com você. Então, a santificação progressiva é uma decisão que eu tomo e você toma de todos os dias abandonar o pecado e viver uma vida mais próxima do Senhor Jesus. Eu sempre falo isso, vou continuar falando.
pastor Aguinaldo Betti tem uma frase que marca a minha vida sobre santificação. Ele diz: o que é ser santo? Hoje, mais santo do que ontem. Amanhã, mais santo do que hoje, tá? Então, esta é a ideia da santificação progressiva. Todos os dias tomando uma decisão de mudança e transformação na sua vida. E o que é a santificação final? A santificação final vai acontecer no momento que nós formos arrebatados. Tem a ver com a nossa glorificação, a mudança desse corpo corruptível e um corpo incorruptível, que nós estaremos à semelhança de Cristo. Então, aí se dará a santificação final, tá? Tudo isso ali no PDF, nós temos os versículos bem certinho, tudo bem marcadinho. Então entra no nosso grupo do WhatsApp ali e pede que eu mando para você, tá bom? Então, em resumo, a santificação é um processo vitalício que envolve tanto a nossa posição diante de Deus quanto nossa caminhada diária com Ele. Ao entender essas três categorias de santificação, os crentes podem ter uma compreensão mais clara do propósito de Deus para as suas vidas e podem esforçar-se para viver em obediência com Ele. Então, essa é a ideia, vivermos eternamente com eles. E aí nós já vamos para o nosso terceiro ponto, que nós vamos falar sobre as armas da igreja do Deus vivo. A arma mais poderosa e a menos utilizada chama-se a verdade. Como menos usada, irmãos? Sim, porque nós precisamos mudar o nosso conceito de verdade. Verdade não é o antônimo de mentira. Não é o contrário de mentira. Verdade é uma pessoa. Verdade é Cristo. Tá? Verdade é Cristo. Jesus vai dizer assim, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Pronto. Ele é a verdade. E nós precisamos, irmãos, compreender que esta verdade, ela precisa ser proclamada todos os dias. Por mais que este período de tempo que nós estamos vivendo esteja procurando nos afastar da verdade, mas nós precisamos viver a verdade, utilizar a verdade. Por quê? Nós estamos num mundo de falsidade, de mentira, de engano, de logro. Nós estamos num tempo em que o pai da mentira, João 8,44, ele está dominando, porque ele é o príncipe deste século. Mas nós não vivemos por ele, nós vivemos com o nosso pai. Quem é o nosso pai? É o pai das luzes, é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você. Então, a ideia de vivermos pela verdade é tirar esta pensamento que nós temos desse século. Ah, não, mentirinha do bem, mentirinha branca. Irmãos, mentira é mentira, certo? Todos aqueles que mentem, eu, você, todas as vezes que nós mentirmos, nós estamos nos assemelhando não a Deus, não a Cristo, que é a verdade, mas nós estamos nos assemelhando com o pai da mentira. E isso é preocupante, porque nós temos visto pessoas mentindo nos púlpitos, mentindo em pregações, né? Se salvou 2, ele já disse que foi uma multidão. Um irmão foi batizado com o Espírito Santo, ele fala, um grande mover de batismos com o Espírito Santo. Não, irmão, se é um, se é 10 é 10, certo? E isso não precisa ser alardeado, é o Senhor que faz, não somos nós. E o que nós precisamos compreender? Que nós precisamos falar a verdade, mantermos a verdade como baluarte. O que é baluarte? É um mastro, é algo forte, é algo resistente, é algo que perdura. Por quê? Porque a igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade.
Você pode não ver, mas aqui atrás, bem aqui nesse cantinho aqui, tem uma coluna. Você não está vendo ela. Mas é esta coluna que ela vai segurar toda a estrutura. Ó, tem uma coluna aqui, tem uma coluna aqui, tem outra ali. Como que eu sei? Fui eu construir, então eu sei. Tá? Então eu sei aonde estão as colunas. Quem passa não sabe. Para que serve a coluna? Para sustentar tudo. E veja bem, e está escrito, 1 Timóteo 3:15, que Cristo, a verdade, é a coluna. E o que mais? É a coluna e firmeza da verdade. É a palavra. Então nós precisamos utilizar a palavra. E nós precisamos entender o seguinte, que eu, Eberson, você, professor, nós somos os despenseiros. Quem é o despenseiro? É aquele que cuida da dispensa. Na casa da minha avó, nós tínhamos uma dispensa. O que era uma dispensa? Era um quartinho, em que ficavam as compras guardadas. Tá? Então, aquele que era responsável pela cozinha, pela dispensa, ele entrava e pegava o que era necessário. Quando ia fazer compra, o dispenseiro que dizia, precisamos disso, disso, daquilo. Tá? Então, nós somos os dispenseiros, somos nós que entramos no reino dos céus e trazemos aquilo que é necessário, trazemos aquilo que o mundo precisa, e o mundo cada vez mais precisa da verdade. Nós precisamos entrar no céu e trazermos a verdade. Por quê? Porque isso é ser igreja. Enquanto o mundo propaga mentiras, a igreja traz a verdade. Por quê? Segundo Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Tá? Então nós precisamos, irmãos, ter isso em mente, porque nessa modernidade líquida, certo? Cada um pensa, fala, cada um tem a sua verdade. Mas nós que servimos a Cristo, nós sabemos que existe uma única verdade. E esta verdade não está na igreja como templo físico que nós temos hoje. A verdade está na palavra, está em Cristo, está na verdade do amor de Cristo. Então nós precisamos ter isso em mente, que cada um de nós, obreiros, precisamos ter um carinho especial pelo ensino da verdade. Ensinar a palavra. Nós estamos numa época que as escolas bíblicas, que os cultos de ensino estão sendo tirados, as pessoas estão colocando culto de movimento, culto disso, culto daquilo, e estão perdendo o sentido da verdade. Tá? E quando isso acontece, nós permitimos que muitos outros vão tomando lugar. A escola, os sites, os influencers, que eles tomem lugar e ensinem os nossos filhos. E isso, irmãos, é um perigo, porque eles não vão ensinar os nossos filhos aquilo que verdadeiramente é a verdade. Eles vão ensinar aquilo que está no coração deles. Tá? Então, ser igreja é muito mais do que participar de um movimento ou do templo. Ser igreja é um compromisso. Veja bem, nós já estamos concluindo. Ser igreja é um compromisso de viver com o Senhor. É um compromisso de compreender quem você é em Cristo, membro do corpo dele. Compreender a necessidade de relacionamento e também de lutar pela verdade. Tá certo? Espero ter te ajudado. Eu te espero na próxima lição, em nome de Jesus. Deus te abençoe.